Deus, estende suas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida do pastor Wagner, que vai trazer uma palavra poderosa para nós. Amém? Eu nunca vi ele trazer a palavra, tenho certeza que vai ser bênção. Quando a gente olha assim, né? Eu falei até para as meninas, eles são um pastor muito louco. Amém? Vamos orar por ele. Tira essa mão para cá. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós entramos na Tua presença, meu Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo na Tua casa. Toma nas Tuas mãos a vida do pastor Wagner, Senhor. Usa ele conforme o Teu querer, da Tua maneira, Pai. Que ele venha diminuir e cresça somente em Ti, Senhor. Usa, Pai. E nós estamos aqui sedentos da Tua palavra. Que ele seja um canal de bênção nesse local. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém. Deus, graças e paz, queridos. Amém. O pastor Carlos realmente me descreveu, talvez de uma maneira simples, né? Mas as pessoas me chamam de louco. Amém. Somos loucos. Mas eu sou louco por Jesus. Um dia eu já fui louco no mundo, já fiz muita loucura no inferno, como servo do inferno. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui para adorar a Deus e trazer uma palavra para compartilhar com a igreja. Algo que o Senhor incumbiu de trazer para vocês. Eu me sinto honrado por estar aqui. Aqui é a casa do pastor Gilberto, e já que ele é meu irmão, é minha casa também. Então, todos nós somos filhos do mesmo pai. Então aqui eu me sinto em casa. Obrigado pelo convite. Eu sei que, embora tenha sido através da vida do pastor Carlos, mas o Espírito Santo de Deus tem algo aqui essa noite. Glória a Deus. Há muitos anos, queridos, eu orei a Deus, e quando eu iniciei meu ministério, quando teve início o meu ministério de pastor, eu era doido para pregar. Pra falar a verdade, eu sou doido para pregar. Gosto muito disso. E um dia eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que jamais Ele me levasse ao lugar se fosse por vaidade, se fosse para alimentar o meu ego. E toda vez que eu saísse a pregar a palavra de Deus, que houvesse transformação naquele lugar. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, queridos. Glória a Deus. O pastor Carlos foi até minha loja, né? Eu sou comerciante, para levar um GPS para consertar. E a gente começou a conversar e ele já falou, vamos à minha igreja. Então eu confesso para vocês, eu já preguei em lugares para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, já viajei pela Europa, já fui a Israel algumas vezes. Deus já me levou a muitos lugares por essa nação, em várias igrejas. Mas hoje eu estou sentindo algo diferente. Glória a Deus. Então quando Deus sinaliza que algo diferente está por acontecer, queridos, Aleluia. eu te convido a começar a gerar no teu coração a expectativa por algo diferente da parte de Deus. Glória a Deus, eu creio. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 91. Já que Deus está usando os Salmos para falar contigo, Ele vai continuar falando, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler um pouco de Bíblia. Até meia-noite ainda é dia. Então, Glória a a Deus. mensagem que Deus tem para falar com vocês talvez dure até meia-noite, não sei. E antes que a gente ler a palavra, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Esse cabelo grande aqui não é loucura não. Não é vaidade. As pessoas se escandalizam quando me falam, mas um pastor cabeludo. Outro dia o irmão falou para mim, mas você é pastor cabeludo? Você é pastor careca? Ele falou, já. Eu falei, pastor careca pode, por que cabeludo não? Esse cabelo, querido, na verdade é um voto que eu fiz com Deus. Um dia orando, o Senhor tocou no meu coração para fazer algo extravagante. Então eu decidi fazer um voto de 5 anos sem cortar o cabelo. Tem 2, só faltam 3, tá perto. E quando a gente faz algo para Deus, a gente, como o pastor Gilberto ministrou aqui, a gente pede algo para Deus e pede para Deus se apressar. E a gente se esquece que Deus é o Senhor da eternidade.
A eternidade, querido, não é só a que vai vir. A eternidade é também a que já se passou. Então nós olhamos muito para a eternidade vindoura, esquecemos da eternidade passada. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Então 5 anos para Deus não é nada. Mas para a gente fazer um voto com Ele, muitas vezes até se torna algo pesado. Então eu decidi ficar 5 anos sem cortar o cabelo. E Deus tem mudado a minha trajetória durante esses anos. Deus tem mudado a minha vida, tem trazido coisas grandes sobre a minha vida. E eu creio que em nome de Jesus, muitas coisas ainda vão mudar. Amém? Salmos 91, versículo 1 em diante está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas esta não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, e de nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? Amém. Novamente, em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia, olha aqui para mim. Quando eu buscava algo de Deus para compartilhar com essa igreja, é difícil, querido, a gente trazer uma palavra do homem para uma igreja, principalmente quando nós não conhecemos a realidade da igreja. Eu não estou falando aqui de nomenclatura, eu não estou falando aqui de prédio, eu estou falando de você. Coloca a mão no peito e fala assim: Deus está falando comigo. Está falando comigo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Pastor Carlos, eu não tenho intimidade nenhuma com ele. É a segunda vez que eu estou vendo ele. Pastor Gilberto é meu irmão há anos. Quando eu me converti há 9 anos atrás, foi um dos pastores que me acolheram na igreja da qual eu faço parte, foi o pastor Gilberto, que ajudou, orou, que expulsou o demônio da minha vida, que cuidou de mim. E hoje nós estamos juntos, né, pastor? Andando e ganhando vidas para Jesus. Nós somos pastores de uma igreja em células aqui em São Miguel, a Igreja Paz em Cristo. E a nossa igreja, queridos, ela começou na sala de uma casa, com 6 pessoas. E hoje é uma igreja que congrega nos cultos de domingo em torno de 3.000 pessoas. Nas quintas-feiras, em torno de 1.500 pessoas no culto da noite. E nós temos hoje 10 igrejas menores que estão espalhadas pela região. E foi dentro de uma casa que eu fui alcançado para a glória de Deus. Foi dentro de uma casa que eu aceitei Jesus. Foi dentro de uma casa que eu me arrependi. Foi dentro de uma casa que eu decidi abandonar o pecado. Eu fui alcoólatra dos 6 anos de idade até os 28. Meu pai, como bom nordestino, né, nunca deixou faltar um litro de cachaça debaixo da pia. E um dia, numa festa de Natal, no almoço de Natal, a minha mãe encheu um copo de vinho, misturou com água e falou: bebe, filho de peixinho, peixinho é. A minha mãe me amaldiçoou naquele dia. E eu bebi, me tornei um alcoólatra. E dos últimos 15 anos até a minha conversão, eu bebia todos os dias. Eu amanheci o dia assim, ó, tremendo, consumia bebida, fui para droga, andei pelos caminhos da macumba, da feitiçaria, do crime, fiz muita coisa errada. Mas foi um dia dentro de uma casa que Deus levou a sua palavra e naquele dia eu não resisti e me rendi ao Senhor Jesus. Daí então a minha vida tem sido agraciada. E quando eu perguntei a Deus: Senhor, o que eu vou falar à tua igreja? Eu não conheço, mas tu conheces cada um dos que estão lá. Tu sabe quem é, tu conhece pelo nome. E tu sabe qual é a necessidade. Não é o que
eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir essa noite para mudar a vida. Porque já que eu vou pregar lá, tem um propósito, e esse propósito tem que ser ouvido na mudança. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus me falou sobre morada. Aqui o salmista Moisés, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Moisés fala de habitação, fala de casa, fala de morada. E o Senhor começou a falar muito no meu coração sobre casa, sobre morada. Porque a tua casa, a tua família é a tua casa. Amém. Se a tua casa, querido, é um lar de paz, se a tua casa é um lugar de alegria, de comunhão, de felicidade, de respeito, a tua cara, querido, é uma cara de felicidade, uma cara de quem sabe. Aleluia. Glória a Deus. Mas se a tua casa é uma bagunça, é uma desorganização, é um palco de contenda, de desconfiança e de maldições, a tua cara logo entrega. A tua cara é um rosto, o teu semblante é de uma pessoa infeliz, de uma pessoa que de longe passa pelo servo de Deus. E quando o Senhor começou a falar comigo sobre casa, eu comecei a ler o Salmo 91 e vi que Moisés, quando escreveu esse salmo, ele declarava a sua confiança no Senhor. Por quê? Ele habitava na casa de Deus. Ele morava no lugar que ele poderia falar esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente. Então a seta da morte, a seta que voa de dia, a seta que voa de noite, isso não assolava Moisés, embora no momento que ele escreveu esse salmo, ele estava com muito medo. Porque, segundo os estudos extra-bíblicos, naquela época havia uma lenda no meio do povo, que a seta que voava ao meio-dia era um demônio de morte que trazia e vinha de repente assassinava as pessoas. Então Moisés orou a Deus e falou: eu não temerei a seta, é o espírito maligno da morte que voa ao meio-dia. Por que, querido? Qual o medo de Moisés? Moisés era um homem que via a glória de Deus, é um homem que foi o instrumento para operar os prodígios do Egito e libertar toda aquela nação de escravos. Meu Deus. Mas a Bíblia é clara que lugar de espíritos imundos agirem é nas trevas. E ao meio-dia é o auge da luz, é onde o sol está no seu ponto mais alto, é onde a claridade alcança toda a terra. Glória a Deus. Mas tem espírito imundo, querido, que é ousado e age debaixo da luz. Essa seta que Moisés tinha medo, era uma seta que agia no decorrer do dia. Então quando Moisés declarava: eu habito o esconderijo do Altíssimo, ele queria dizer: eu não terei medo nem da seta, nem do espírito maligno de morte que vem durante o dia, quando todos estão olhando. E buscando sobre a habitação, eu me vi aqui no meio da palavra de Deus. Então o Espírito Santo de Deus me levou a 2 lugares da Bíblia que nós podemos comparar a nossa casa. Porque se a tua casa, me perdoe, queridos, se a tua casa não é um lugar onde a glória de Deus habita, a partir de hoje Deus vai abrir as portas do céu e vai transformar. Glória se a Deus. tua casa já é um lugar onde Deus habita, onde o trono de Deus está estabelecido, meu irmão, se prepare, pois a glória de Deus vai inundar aquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus me levou a 2 lugares para que a gente pudesse analisar, comparando as nossas vidas. Um deles está em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Daqui um pouco eu começo a pregar. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1 está escrito: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos
E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que eles não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e o Senhor os fez sobre toda a face da terra. Diga misericórdia. Misericórdia. Queridos, aqui nós vimos de uma maneira clara a rebelião do homem. Deus, no capítulo 9 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1, a Bíblia fala que ele abençoou Noé e mandou para que todos fossem sobre toda a face da terra e se multiplicassem. A palavra abençoar quer dizer liberação para a prosperidade. E Deus mandou que o povo povoasse toda a face da terra. Mas aqui o povo decidiu fazer o contrário. O povo decidiu firmar uma fortaleza em um só lugar, edificar uma torre até que tocasse nos céus, e edificarem o seu próprio nome. E a Bíblia é clara, nós acabamos de ler, que eles falaram: para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra, vamos edificar aqui uma torre alta, com muros altos, e vamos alcançar os céus, e iremos permanecer aqui para sempre. Isso é rebelião do inferno, queridos. A palavra de Deus não ensina a gente a ser rebelde, porque se tem uma coisa que Deus abomina é a rebelião. Rebelião é coisa do diabo. E quando Deus olhou para aquele princípio de rebelião, a Bíblia não fala que ele mandou anjos, ele foi pessoalmente. E quando ele chegou e viu ali aquela falsa unidade, tem crente que se une ao outro e fala: vamos trabalhar por propósito, mas é por propósito errado, por propósito que está fora da vontade de Deus. Isso é rebelião, querido, e Deus não aprova. Quando Deus viu o homem edificando aquela torre, Deus decidiu trazer algo que nós sofremos as consequências até o dia de hoje: a burocracia. Deus trouxe ali a divisão de línguas. Por que burocracia? Alguém aqui já fez um voo internacional, já foi para outra nação? Então levanta a mão direita para o céu aí. Quando você viajar para outras nações, diga amém. Amém. Então quando você for para outras nações e você chegar no aeroporto, você vai ver do que eu estou falando. Eu estava nos Emirados Árabes, e quando a gente chegou lá, eu falo mal português, mas alguma coisinha de inglês, para não passar fome, né? A gente sabe se virar. E quando chegamos na entrada em Dubai, aqueles homens de vestido branco, aquela tuba, aquela coisa, os árabes, eles veio nos entrevistar e perguntou: "Are from?" E ali a gente já sabe, Brasil, e perguntava: "Para onde você vai?", né? Aí eu falei: "Estamos indo para Israel." Para quê? O cara logo recolheu minhas malas, me levou para um canto, começou a fazer pergunta em inglês, em árabe. Eu falei: "Rapaz, eu só sei falar em português." E ele não me entendia, eu não entendia ele, mas eu estava com medo. E o bicho estava com uma metralhadora desse tamanho. Eu falei: "Vai me prender aqui, vai me levar lá para trás, vai saber o que vai fazendo." Tudo isso porque eu falei em Israel. Mas depois Deus enviou ali um anjo, uma das pessoas que estavam conosco, falava inglês fluente, foi lá e explicou que nós estávamos em caravana indo para Jerusalém, para Israel, peregrinar na Terra Santa. Aquela confusão de línguas ali, queridos, me pôs medo. Mas quantas dificuldades temos enfrentado até os dias de hoje só por causa da confusão de língua? Quanto casal se separa porque o marido fala uma coisa e a mulher entende outra?
Quando o filho se rebela contra o pai, só porque o pai falou, filho, é assim, assim, assim. Não, pai, eu não estou entendendo o que você está falando, eu quero é assim. Confusão de língua. Então nós olhamos aqui para o capítulo da palavra aqui que acabamos de ler e vemos, Deus foi o criador dessa confusão. E temos espertinho que quer botar até a culpa em Deus. Mas não é isso, queridos, que nós temos que aprender. Nós temos que aprender algo precioso essa noite. E se caso, se porventura existe um resquício disso na tua vida, que seja exterminado hoje pelo fogo santo da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra Babel quer dizer portal para confusão. Repete assim comigo, Babel, portal de confusão. Por quê? Porque ali, querido, nós vemos vários pontos. Primeiro deles, o homem estava tentando chegar aos céus com as suas próprias mãos. E a Bíblia é clara, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Jesus Cristo afirma isso e afirma com autoridade. Não há outro meio de chegar ao céu se não for através de Jesus, querido. Glória a Deus. E o homem ali, no auge da sua autoridade, da sua sabedoria, com a ajuda que ele estava recebendo, estava querendo construir no próprio braço uma escada para chegar nos céus. Além de se rebelar, quando Deus falou, vai e se espalhe, eles falaram, não, vamos ficar aqui. Vai e se espalhe para que haja edificação e glória para o meu nome. Não, vamos ficar aqui, vamos edificar o nosso nome. Então Deus foi ali e estabeleceu Babel. Babel é lugar de confusão, é lugar que vai trazer morte. Babel, querido, não é bênção. Confusão não é o teu nome. Confusão não é a tua reação, as tuas ações, não é a tua atitude. O teu nome é paz. O teu nome é mansidão. O teu nome é perdão. O teu nome é bom testemunho. Diga amém. Amém. Só que algumas vezes, queridos, não dá. A gente é pego de surpresa. Quando a gente fica doente, muitas vezes a gente vai no hospital com um sintoma, o médico fala, ó, você está com um problema assim, assim, ah, mas eu nem sabia, fui pego de surpresa, ele receita um remédio, a gente toma, fica bom. Servir a Deus é uma dádiva concedida por Ele a nós. Não foi por nossa vontade que estamos aqui. Foi pela vontade dEle. Porque Ele diz em João capítulo 15, versículo 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Então é um privilégio, querido, que nós temos de estar aqui servindo a Deus. Aleluia. É um privilégio. Então, algumas vezes nós, mesmo servindo a Deus, nós caímos em Babel. Algumas áreas da nossa vida estão em confusão. Está cheio de crente com nome sujo. Está cheio de crente que compra e não paga. Está cheio de crente que mente. Está cheio de crente que nem atende o telefone. Está cheio de crente fofoqueiro. Aqui não, nessa igreja não. Por aí. Ó Deus. Está cheio de crente, querido, com casamento de aparência. Está cheio de crente com infelicidade no coração. Por que eu estou falando crente? Porque se nós estamos aqui, é porque nós cremos no nome de Jesus. E na Bíblia há uma promessa que diz, aquele que crê em mim, rios de vida fluirão do seu interior. E já que nós estamos aqui, queridos, nós não somos crentes que têm um nome de Babel. Nós somos crentes que creem em Jesus Cristo, que no nosso interior vai fluir de vida. Aleluia. Diga amém se você recebe isso. Amém, Jesus. Repete isso comigo. Babel é lugar de confusão. Babel não é o meu nome. Se na tua casa, querido, tem alguma área que precisa de conselho, hoje Deus vai derramar sobre a tua vida unção de sabedoria. Deus vai abrir, despertar os teus olhos para que você possa ser o autor dessa transformação, de confusão para mansidão, de guerra para paz, de tristeza para alegria, tudo isso através do Espírito Santo de Deus, amém? Eu creio, amém, Jesus, glória a Deus. Babel não,
Betel, sim. Amém. Abre tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28. Glória a Deus. Daqui um pouco eu começo a chegar. Glória a Deus. Pastor Gilberto podia ter avisado, né? Ele me conhece. Gênesis capítulo 28, versículo 18 em diante. Você pode ler o contexto totalmente em casa depois, para você entender melhor o que Deus quer falar contigo. Você pode ler o capítulo 28 todo. Mas a partir do versículo 18 está escrito: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou uma pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será da casa de Deus, e tudo quanto lhe deres, certamente te darei dízimo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, queridos, nós vemos a história, parte da vida de um homem chamado Jacó, que futuramente Deus, o próprio Deus em pessoa, transforma o seu nome em Israel. O nome Jacó quer dizer ladrão, suplantador, mentiroso, enganador. Mas o nome Israel quer dizer príncipe de Deus. Is é homem, El, Deus. Israel, príncipe de Deus. Um homem que vivia na confusão, vivia uma total Babel em sua vida. Jacó, nesse momento da sua vida, que ele estava no auge da loucura em sua vida. Jacó aprontou tanto, que ele teve que fugir da casa do seu pai, sobre a jura de morte do seu próprio irmão. O irmão falou: eu vou matar Jacó, eu vou, lá no norte a gente fala assim, eu vou sangrar esse cabra, eu vou cortar a garganta dele, vou derramar o sangue dele sobre a terra. Querido, isso é maligno, um homem querer derramar o sangue do próprio irmão. Mas foi sobre essas circunstâncias que Jacó fugiu, deserto adentro. E a Bíblia fala aqui, querido, que ele estava dormindo e tinha sobre a cabeça uma pedra. Alguém já dormiu com um tijolo, com um travesseiro? Alguém já dormiu sem travesseiro? É ruim, não é? Agora imagina uma pedra por travesseiro, gente. Eu já dormi. É péssimo. A pedra não, um tijolo. Não tem conforto nenhum, você não dorme, você não tem paz. Mas durante esse sonho aqui, no auge da loucura, no auge da fuga, isso se deu na primeira noite do seu primeiro dia de fuga. Ele estava com o coração arrasado, ele estava totalmente destruído, ele estava cansado de toda aquela loucura. Então Deus sinalizou algo muito importante na vida dele. E naquele mesmo no auge da sua loucura ali, com a cabeça sendo atormentada, com um travesseiro, uma pedra no lugar de um travesseiro, Deus lhe mostrou algo. A Bíblia fala que Jacó teve um sonho. E nesse sonho, querido, ele via as portas dos céus abertas. E ele via uma escada. E a Bíblia fala que anjos subiam naquelas escadas e anjos desciam. Os anjos subiam levando adoração e os anjos desciam trazendo bênçãos. Glória a Deus. Isso aqui, querido, é muito importante para a minha vida e para a tua. Se você compreender o contexto do que Deus quer fazer contigo, a tua vida começa a mudar a partir de hoje. A tua vida pode ter até algumas áreas que estão sendo atormentadas, até algumas áreas que podem estar parecendo com Babel, mas hoje Deus vai transformar em Betel. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus, amém, Jesus. Aquela escada que Jacó viu, queridos, representa o próprio Jesus. O próprio Jesus, que é caminho, é verdade, é vida, é o único local e meio de chegar até o Pai. E quando Jacó acordou, ele viu e disse: este lugar, é neste lugar que Deus habita. Amém. O mesmo lugar que Moisés